Olá, ser humano, aqui é o Adriano Augusto falando. Muito obrigado por estar aqui assistindo a esse vídeo. Eu espero, ser humano, você que acompanha aqui esse canal, esse veículo, que você não sofra, mas sim que você goze, porque o ao contrário de sofrer, o antônimo de sofrer é o que? É gozar, é desfrutar, é usufruir, aproveitar, curtir, apreciar, fruir, deleitar-se, comprazer-se. Então eu espero que você realmente goze com este mês. Por que eu falo isso? Porque com certeza aí vocês, todos nós já fomos crianças um dia, e esse mês de dezembro é um mês muito reflexivo. E inclusive para todos os seres humanos, porque a gente começa a lembrar da nossa infância, né? O mês de dezembro, o Natal, quando éramos crianças, nossos pais, né? Quando enfeitava as árvores de Natal, por exemplo. Eu lembro que aqui em casa minha mãe enfeitava a árvore de Natal e às vezes nem tudo ali que estava na árvore era presente, né? Tinha, obviamente, um presente ou outro para mim, para minhas irmãs, mas os outros eram apenas caixa de plástico quadrada, né? Que ela apenas embalava com papel de presente e deixava ali a árvore cheia de presente, como se todos fossem presentes, mas não, é só para deixar a árvore mais bonita. E nós tínhamos isso no passado, infelizmente nós perdemos isso, né, hoje. Independente aí de falarmos sobre a questão da origem do Natal, que isso é uma outra história, muitos se falam, né, e sobre certos aspectos tem um quê de verdade, mas tirando isso, né, a nossa ingenuidade, né, em realmente aproveitar ali a família, e o Natal é marcado por isso. Quem é que não gosta de lembrar como era o Natal há 15, 20 anos? É uma delícia lembrar, né? E nesse mês de dezembro é que a gente reflete não somente isso, mas sobre o que está acontecendo na nossa vida atualmente, né? E para aqueles que já não tem mais pai, não tem mais mãe, né, que já perderam, aí que realmente vem aquela memória emotiva e que realmente nos leva não para o futuro, mas para o passado. A gente volta, claro, de maneira nostálgica, mas assim é gostoso lembrar. Até mesmo as músicas que fizeram parte do Natal naquela época, né? Eu gosto muito das músicas dos Santos, cada música lindíssima de Natal, né? E a gente lembra, né, quando éramos crianças, pré-adolescentes, o Natal tem isso, tem essa questão de família que obviamente hoje já não se preserva, mas ainda assim é tão forte que o indivíduo vai lembrar, vai ter aquela coisa mais reflexiva. Você percebe que a essência do ser humano, a essência do ser humano, não estou falando a inclinação para o pecado não, mas a essência é de viver eternamente. Ninguém quer morrer. Você pode perguntar o homem mais mau da face da terra, ele não quer morrer. Ele pode até querer tirar a vida de alguém, mas morrer não quer, né? Então, porque nossa essência é essa. Infelizmente nossa inclinação para o pecado é outra história, mas a essência é essa. Tanto é que tem pessoas que nem, tanto é que tem indivíduos que nem falam com você, sei lá, só te ver, só apenas te observe, você o observa também, mas quando chega essa época você percebe que por mais que aquilo soe de maneira hipócrita, isso aí já é uma outra situação que nós podemos conversar depois, mas ainda assim ele se sente na necessidade de te dar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, né? E eu lembro de diversas vezes assim, né? Tinha um indivíduo aqui que eu nunca parei para conversar com ele. Certa vez eu estava voltando da igreja, aí eu vi de lado, aí eu passei, como era Ano Novo, né? Depois ali da meia-noite, ele então, né, olhou para mim: ô meu irmão, Feliz Ano Novo aí para você, tudo de bom, viu? Aí eu também desejei para ele. Quer dizer, todos são impulsionados a dar um Feliz Ano Novo, todos os seres humanos. Parece que é algo assim que, ainda que seja algo hipócrita, alguma coisa assim, mas nós não vamos entrar nesse mérito, certo? O que eu quero dizer é sobre apenas o impulso que o indivíduo tem de dar um Feliz Ano Novo, um Feliz Natal para um estranho, né? Quando desce de um ônibus, quando sobe um ônibus, quando está na rua, no mercado, enfim. Então, esse mês de dezembro ele é muito reflexivo e se torna mais reflexivo ainda quando você volta para o passado. Quando você volta, então, lembra da sua infância, lembra de como era o Natal, que é completamente diferente do que essa juventude de hoje tem, né? Nós não tínhamos internet, não tínhamos celular. Quem dera um celular naquela época era só realmente para quem tinha muita condição, muita mesmo. E mesmo assim éramos felizes, né?
No máximo que tínhamos era um videogame, né? E ficávamos ali a tarde toda, a noite toda jogando videogame, né? Quer dizer, éramos felizes, não tínhamos redes sociais, né? Brincávamos muito nas ruas, né? Brincávamos de bola, de sete pedrinhas, as meninas de um no um, enfim, era assim, era algo assim fascinante, né? E que quando a gente relembra isso, a gente sempre quando volta ao tempo e relembra isso de uma maneira assim proporcional, né? Em sua extensão me refiro, é sempre no mês de dezembro, porque é um mês que parece que o indivíduo é forçado a se tornar, pelo menos em seus pensamentos, é claro, melancólico. Obviamente que eu estou dizendo aqui no sentido imaginativo da coisa. Por quê? Porque é nesse mês que, por eles não darem atenção à família e tudo mais, você percebe esses shows, esses eventos que acontecem, né, nas casas de shows, nas ruas, enfim, eventos promíscuos e tudo mais. Você percebe que sempre termina em tragédia, né? E aí você vê as notícias dos jornais, é sempre nessas épocas assim, né? Mas quando a gente volta ao tempo, a gente percebe que, por mais que aqui e ali, às vezes isso acontecia, mas não era tanto. Tinha-se mais o espírito de família. Era algo incrível, né? Eu sou de uma época em que, essa época de Natal, por exemplo, no mês de dezembro, né? No mês de dezembro, seria mal educação sua, seria desrespeito se você passasse pela casa do vizinho e não comesse um bolo. Porque todos eles chamam, não, vem aqui comer um pedaço de bolo. Seria mal educação, então você tinha que ir lá, tinha que comer pouco para não encher a barriga, porque de casa em casa você tinha que entrar, porque eles forçavam você, praticamente forçavam, entre aspas, é claro, a entrar e comer um pedaço de bolo. Ou seja, tinha esse espírito de vizinhança, espírito de comunidade. Hoje é completamente diferente. Às vezes é Natal, Ano Novo, cada um na sua casa, luz apagada, ninguém nem sabe se o vizinho viajou, se está em casa, enfim. É um negócio assim que parece até similar ao que está escrito na palavra, né? O amor de muitos se esfriará. Todo mundo frio na sua, tudo intocado, um silêncio. Claro, tem casas que ficam com aquele som alto, né? Terrível, com aquelas músicas nojentas, infames. Claro, mas você percebe outros também que cada um na sua. Entende? E antes não, antes era um espírito de comunidade incrível, que acometia essas pessoas. Eram vizinhos, mas era como se fossem parentes, irmãos. Você adoecia, né? A pessoa ia na sua casa, ir na sua casa ver como é que você está, fazer lá o café para você, fazer um chá, entende? E às vezes, não, peraí que eu vou aqui em casa e já volto. Aí depois de 10 minutos voltava e aí como é que tá melhor, aquela coisa toda. Hoje, pela situação que está acontecendo aí, às vezes nem mesmo gente da própria família, tá entendendo? Do jeito que está a situação, o negócio tá louco, como diz uma expressão marginal, né? O bagulho tá louco, entende? E é sempre nesse mês de dezembro que a gente, né, reflete, a gente volta no tempo. Eu gosto de voltar no tempo, em minha imaginação, e relembrar de minha mãe, meu pai, né, que agora já descansam no Senhor, né? Estão na glória do Senhor, louvado seja Deus por isso, mas obviamente que ao mesmo tempo dá um aperto assim de saudade, porque Deus sabe que nós somos fracos, né? A gente sabe que o nosso parente está na presença dele nesse momento, como diz a palavra, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque a glória da segunda casa é maior do que a da primeira, mas o próprio Deus sabe que nós somos fracos e a gente vai sentir saudade, vai chorar, vai se emocionar, vai lembrar do papai, da mamãe. Então assim, é algo assim muito gostoso que eu gosto de realmente relembrar de vez em sempre, né? Não no sentido melancólico ou depressivo, porque tem alguns indivíduos que perdem os parentes, a depender da situação que se encontra, às vezes cai em depressão, tem isso também, né? Eu não estou falando nesse sentido não, né? Estou falando assim no sentido de você realmente voltar e derramar lágrimas, né? Quando se lembrar do seu pai, né? Do seu pai em casa ouvindo música, sua mãe sorrindo, seu pai sorrindo, enfim, e a família dos seus irmãos, e você ali pequena, a família toda curtindo, se divertindo, sobretudo nessas épocas, né? A mesa farta de bolo de empada, enfim, é algo assim incrível que você volta, e é sempre nesse mês de dezembro. Eu não sei o porquê, mas é sempre nesse mês de dezembro. No mês de Semana Santa é um pouco diferente, que a gente parece que lembra através de um símbolo, vamos dizer assim, né?
do sacrifício do Senhor Jesus, da morte dele. Então a lembrança é diferente, é uma lembrança bem diferenciada. Em São João, que eu não curto mais, obviamente que não, mas eu também já curti São João, né? Mas é uma festa secular e já tem muitos anos, então a gente não tinha muita sabedoria. Mas enfim, até nessas festas seculares de São João, você vê que os próprios vizinhos tinham espírito de comunidade. Se você passasse na casa de vizinho, não comesse um amendoim, se não comesse um milho, né? Um lelê, né? Um cuscuz, mandioca, enfim, era falta de educação, imagine. Mas enfim, nessas festas que eu estou me referindo como um todo, realmente tinha esse espírito de comunidade. E quando nós percebemos hoje, no mês de dezembro, que a gente acaba lembrando de tudo isso, a gente volta no tempo, né? Então eu espero que você goze desse mês, apesar dos sofrimentos, apesar da falta, né? Porque alguém já perdeu algum parente, então a gente vai ficar lembrando, a gente lembra mesmo, mas faz parte da vida, é um membro que parece que sai do seu corpo, né? E que não volta mais, pelo menos não aqui na terra, mas para quem tem fé, obviamente, que sabe muito bem que vai rever em Cristo Jesus seu parente, que vai chamar de irmão, né, em Cristo Jesus. Nós seremos irmãos nos céus, né? Mas enfim, eu gosto disso. Eu quero trazer algo muito mais profundo e reflexivo sobre essa questão, né, de antigamente, por exemplo, né, da época. Por exemplo, eu falei agora aqui, você vê que uma coisa remete à outra. Eu falei agora aqui sobre essa questão de voltarmos ao passado, e eu lembrei, né, da época que aqui em casa, quando meu pai tinha comprado, aqui em casa tinha uma TV em preto e branco, aquela TV de tubo que você tem que girar o botão, né? Ou seja, olha só como uma coisa leva a outra, né? E hoje a gente tem, a criança de hoje, o jovem de hoje, nasceu realmente uma geração rica, mas infelizmente que realmente está acabando com os jovens hoje. Porque eles têm tudo que nós não tínhamos naquela época. Sonho de consumo da gente hoje, qualquer criança tem celular. Quem dera um celular naquela época. Eles têm tudo hoje, mas infelizmente eles se esquecem de pensar, né? E nós éramos felizes com aquela TV preta e branca de tubo, que tinha que subir na laje. Eu lembro quantas vezes meu pai mandava eu subir na laje para poder consertar a antena. E não era só aqui não, na casa dos vizinhos todo mundo mandando subir na laje para poder consertar a antena, porque estava chovendo e a TV começava a chiar, aquela coisa toda, e dava um grito, mandava tá bom, tá certo, agora ficou legal, aquela coisa toda. Então tudo isso a gente lembra e a gente era feliz, né? Não tinha essa tecnologia que nós temos hoje, que uma criança tem hoje, um celular, né? Mas nós éramos felizes, né? Então, apesar disso tudo, né, essa palavra que eu dei aqui hoje é bem mais esperançosa, vamos dizer assim, né? Claro, à luz da palavra, né? É isso. Mas eu quero trazer uma reflexão profunda, não esse vídeo rápido que eu estou fazendo, sobre essas coisas antigamente, né? Essa comparação. E quando você compara, né, quando se compara com as da agora, você percebe que tem alguma coisa errada que está acontecendo nessa conjuntura. Algo está errado. Eu não estou dizendo que naquela época era perfeito. Obviamente que não. Mas a imperfeição atual é muito mais grave do que a imperfeição naquela época. É algo terrível, tenebroso, que eu não sei explicar isso com palavras lógicas, mas obviamente nós vamos refletir. Eu ainda vou trazer um vídeo sobre esse, nós vamos refletir muito aqui nesse canal, tá certo? Então é isso, por enquanto é só, porque senão eu vou me estender muito. Eu vou voltar no passado e aí já sabe, né? Aquela coisa da saudade, da memória emotiva. E aí a gente acaba, né, expandindo o vídeo e deixando o vídeo muito grande, muito largo. Mas é isso, eu tenho certeza que você já viveu isso, né? Já teve muitas experiências no passado e já entendeu o que era o Natal naquela época, de 15 anos para trás eu me refiro, 15, 20, 25, 30, 35, enfim. E o que é essas festas hoje, que não passam mais do que festas seculares, né? Que o indivíduo faz o que bem entende, que só quer saber de encher o toba de cachaça, o vizinho coloca som alto, aquelas músicas bem pornográficas, né? E você tendo ali que ficar aturando aquilo, infelizmente, porque, né, é complicado, né? Até mesmo falar, né? Enquanto você não tem uma condição para poder ir para um lugar melhor, você tem que ficar aturando isso aqui, né? Você não pode nem fazer, quer se concentrar ali para estudar, para ler um livro. Quantas vezes eu quero me concentrar aqui, mas de repente meu vizinho ou outro começa a colocar música nas alturas, porque parece que eles querem que todo mundo escute, né? Não é só ele não, ele quer que todo mundo escute.
Mas enfim, isso acaba acontecendo. Mas eu espero que você tenha o gozo de dezembro e relembre, né? Relembre com prazer. Não sei se você ainda tem pai, tem mãe, se tiver, cuide deles, né? Viva o máximo que você puder viver com eles, porque quando a gente perde, quem já perdeu sabe muito bem, né? É uma saudade assim imensa, é uma saudade assim que quando você pega a foto e olha, quando você pega um vídeo que você gravou com seu pai, com sua mãe, você olha, você não sabe se ri ou se chora ao mesmo tempo. Bom, de todo modo, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Nós vamos conversar muito sobre isso ainda, nos vemos no próximo vídeo. Hasta pronto.